Pessoal, hoje o vídeo tá um pouco diferente, né? Vocês estão observando aí, houve algumas alterações aqui no computador e, enfim, mudou algumas coisas aí, vocês não reparem não, depois eu explico, tá? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do ministro Barroso, que está enfrentando alguns problemas aí e o pessoal tá praticamente pedindo o impeachment dele, tá? Houve uma confusão aí, ele foi fazer uma apresentação e parece que a coisa não ficou muito boa. A coisa ficou um tanto que complicada, tá? O ministro do Bolsonaro confirmando aqui o entreguismo de Bolsonaro. Iríamos privatizar a Petrobras, tá? Então isso daqui é um forte aviso aí para a população de modo geral, que ainda acredita no Bolsonaro e no bolsonarismo, e a coisa tá ficando feia. Aqui, Zema para fazer a pose, né? Lá, eu vou falar um pouco mais sobre a situação de Minas Gerais, e aí o cara vem e quer pagar de bom aí para todo o Brasil, querendo fazer esse tipo de situação. E não só ele, né? Mas outros aí, né? Filhotes aí do Bolsonaro que andam fazendo nessa mesma pegada, tá? Falando sobre a situação do Zema, aqui em especial, o que que acontece aqui, tá? A situação do Zema, pessoal, é o seguinte. O Zema, ele, como é que eu posso mencionar pra você? Ele viu aí que praticamente o Lula pediu pra, consequentemente, acabar aí com as escolas cívico-militares, né? Porque, de certo modo, não estava gerando nenhum benefício. Pelo contrário, a gente vai ver o quão é maléfico e o quão tem sido prejudicial, né? Corrigindo aqui, não é maléfico, mas tem prejudicado o Brasil. Lula pediu, de certo modo, que desse que acabasse com isso. E aí, o Zema, né, para poder, de certo modo, querer aparecer aí perante em rede nacional e tal, o que ele decidiu? Simplesmente, faz o seguinte, vamos pegar e vamos manter isso daí, como diz o Bolsonaro. Então, vamos manter isso aí. Essa é a atitude do Zema, tá? Em relação às escolas cívicos militares. E o que acontece? Aí ele vai manter lá em Minas Gerais, vai utilizar o projeto. Agora, uma coisa que é interessante, antes da gente passar por impeachment do Barroso, que é a matéria principal, é o seguinte. Até um tempo atrás, lá em Minas Gerais, o Zema era o governador, né? E teve algumas situações onde saiu algumas matérias no Globo, onde um ovo era dividido para 4 crianças. O senhor não fica constrangido, não? Em querer dizer que vai manter escolas cívico-militares, aonde, né, até um tempo atrás aí não tinha um ovo para dividir para 4 crianças, que é um verdadeiro absurdo, um verdadeiro descalabro. Eu vou perguntar de novo, Zema, não fica constrangido em fazer uma barbaridade dessa, não? Um prejuízo para Minas Gerais. E Deus o livre e guarde se você for presidente do Brasil, tá? Mais uma outra destruição. Então tá aí, essa situação do Zema, realmente uma situação um tanto complicada e que a gente perde até a fala, né? Essa aqui é a realidade. Uma outra situação aqui também, pessoal, né? Que o ministro aqui, matéria do Brasil 247, tá? Sempre bom lembrar, a outra era da Folha. Ex-ministro confirma em entreguismo de Bolsonaro, iríamos privatizar a Petrobras, embora muita gente não acredita ou acreditasse que fosse capaz, né? Deixa eu aumentar aqui. Lá em Minas o pessoal fala muito, né? Incapaz, né? Falo muito de Minas, pessoal, porque eu gosto de Minas Gerais. É um local quando vamos pra Bahia, a gente passa lá. Mas vamos lá. É capaz, tá? Tá aqui o rapaz dizendo aqui e tal. Ele falando, né? Embora muita gente não acreditasse que isso fosse possível, a privatização da Petrobras estava sendo preparada pelo governo do Bolsonaro. Eu vou te dizer, tá? Como é que eles iriam fazer isso daqui? É simples, para ter uma privatização em qualquer local é muito simples, é muito fácil e rápido, tá? Eu vou falar para vocês como é que se alcança uma privatização. Ex-ministro se você sabe, já comenta aí já, tá? Antes de eu falar. Mas eu imagino que você também já sabe como é que funciona a situação. Ex-ministro de Minas e Energia do governo Jair Messias Bolsonaro afirmou que, caso o ex-mandatário ganhasse a eleição, a Petrobras seria privatizada, tá? Ou seja, você já sabe como é que é. A gasolina não estaria nesse preço que está hoje, tá? Embora muita gente não acreditasse que isso fosse possível, a desestatização estava sendo preparada pelo governo, disse aí o ministro do Bolsonaro em entrevista ao Estadão de São Paulo. Tá? O atual governo tem uma visão do mundo muito diferente da nossa. Quando fui ministro de Minas e Energia, sempre procurei colocar um norte muito claro para cada uma das áreas que estavam sob minha direção. Nos setores de petróleo e gás, o meu norte era gerar competição, disse o ex-ministro. Nós iríamos trazer, no espaço de 1 ano e meio, muita competição aos setores de petróleo e gás no Brasil. Ou seja, dentro de 1 ano e meio, os caras iriam simplesmente entregar a Petrobras aí de mãos beijadas e a gente estaria pagando um valor absurdo. E como é que eles iriam fazer isso? É simples, né? Eles iriam preparar durante esse ano e meio aí. O que eles iriam fazer?
iriam subir o preço da gasolina num valor absurdo, tá? E aí, praticamente, a gente não iria ter como estar pagando o valor do combustível, tá? Imagina ele colocar aí 12, 15 conto o litro de gasolina. E eles têm capacidade, né? Como dizem em Minas, eles têm capacidade de fazerem isso. E era isso que eles iriam fazer para poder, de certo modo, acabar ou pelo menos dificultar a vida do povo brasileiro aí, tá? Então, era isso que eles iriam fazer, complicar a vida do povo brasileiro de modo geral, tá? Gerando um prejuízo absurdo. Ou seja, todas as vezes que eles querem privatizar qualquer empresa, você vê que o serviço começa a piorar. Às vezes o serviço eles já deixam o serviço público muitas vezes ruim. Aí eles pioram um pouco mais, porque o povo começa a reclamar, e aí a coisa vai ficando complicada. Aí eles falam assim, já que não tem jeito, o que nós temos que fazer é o seguinte, nós temos que privatizar essa parada. É assim que eles pensam, tá? Eles falam assim, já que não tem jeito, agora a gente vai ter que privatizar tudo isso aí, tá? Esse é o governo, esse é o objetivo do governo Bolsonaro, tá? Então foi isso mais ou menos que aconteceu, era isso que ele tava aí praticamente de objetivo. Agora, falando aqui sobre uma outra situação, Zema, nós já comentamos, e situação do Barroso. Essa daqui é uma situação da qual praticamente era terror no Barroso, né? Deve estar aí passando por sérios problemas. Barroso diz que detonamos o bolsonarismo, né? Derrotamos o bolsonarismo e aliados de Bolsonaro pedem impeachment de Barroso. Parece que já existem uma quantidade significativa de assinatura, parece que mais de 38. Isso aqui, gente, é para vocês verem como é a política brasileira. Uma parte desses caras aí para poder criar um projeto e receber uma assinatura para diminuir, né, como é que eu posso dizer para você, para dar mais remédios lá no posto de saúde, você não acha de jeito nenhum. Estamos colhendo assinatura para poder asfaltar toda a rodovia, né, lá da Transamazônica, lá, a rodovia lá do Amazonas, lá que é gigantesca, de barro puro, pelo menos numa grande parte, não consegue de jeito nenhum. E nada. Para poder aprovar aí um auxílio emergencial foi um parto, como diz o pessoal. E quem dera se fosse um parto. Ou seja, os caras fazem o máximo para poder prejudicar a vida do povo brasileiro. Aí, para poder pedir impeachment do Barroso, eles vão fazendo conseguem assinatura rapidinho. Aí, o que o pessoal tem que fazer? Eu vou falar o que o Barroso fez, tá? O que o pessoal tem que fazer? Não votar nos 38, que na próxima eleição, nos 38, né, que estão pedindo impeachment do Barroso. O Barroso eu vou até mostrar o vídeo aqui, que era para mim ter mostrado, mas houve esse problema aí no computador, acabou complicando aqui, ó. Esse é o vídeo aqui do Barroso. E essa... Eu não sei nem se vai sair aí, a fala do Barroso. Eu vou aumentar aqui um pouquinho o volume aqui, para ver se sai aí para vocês, tá? Eu não sei se vai sair, mas enfim, eu vou ao menos tentar, tá? Ver o que o Barroso falou aí. Porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, Então, o Barroso fez essa fala aí, né, eu não sei nem se vocês ouviram, o Barroso fez essa fala, derrotamos a censura, derrotamos isso, derrotamos aquilo, consequentemente o bolsonarismo. Aí, o que aconteceu? Os caras ficaram ensandecidos. Deixa eu falar uma coisa para os bolsonaristas. No Brasil, morreram aproximadamente 700 mil pessoas. E vocês, bolsonaristas, deputados bolsonaristas, diretamente ou indiretamente, foram tão responsáveis assim como Bolsonaro. Eu não vi ninguém colhendo a assinatura para poder, de certo modo, trazer a vacina ou trazer o medicamento o mais rápido possível. Vocês são tão irresponsáveis quanto o Bolsonaro e o bolsonarismo. Essa que é tão irresponsáveis quanto o Bolsonaro. E agora, porque o Barroso fez essa fala aí, eu não tenho simpatia pelo Barroso. O Barroso, de vez em quando, ele fala uns negócios meio estranhos, mas nisso daí ele tá certo. Agora, vocês querem caçá-lo a qualquer custo. E não vão. A sociedade brasileira tem que, de certo modo, já ficar esperta nisso daí e começar a colocar aí os políticos para ficar no devido lugar. Porque aqui no Brasil parece que uma parte desses políticos, eles não respeitam a população brasileira. Porque se respeitassem, as coisas seriam diferentes.
Então, gente, como é que eu posso dizer pra vocês? Essa é a situação de hoje, tá? Sobre como é que eu posso mencionar aí pra vocês. Essa é o vídeo de hoje. Houve alguns problemas aqui no áudio, no computador, e eu peço desculpas a vocês. Mas, de todo modo, é isso. Agradeço a presença de todos, peço para vocês deixarem um like. Amanhã as coisas já estarão aí ao normal, tá? E fora o Bolsonaro, que é, de certo modo, irresponsável e tem que ser punido, assim como as pessoas que apoiam as barbaridades dele.